Deus é bondoso ou severo? Qual a sua resposta? Se você respondeu uma das alternativas somente, a sua resposta está incompleta, porque segundo o texto bíblico, Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. E essa reação de Deus para conosco vai depender das nossas escolhas. Você quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu programa Adoração. É muito bom estar aqui com você e eu estou aqui para mais uma vez te dar ferramentas para que você possa ter uma vida espiritual feliz. Mas você sabe que Deus nos criou de maneira integral e a nossa vida espiritual está intimamente ligada com a nossa vida emocional, com a nossa vida física. E pensando nisso, a Novo Tempo preparou um novo guia de estudos. É a revista Esperança Mente Feliz. Ela está aqui nas minhas mãos, mas você vai ver imagens bonitas dela aí agora. A revista Mente Feliz foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra de muita experiência. Ele é nosso apresentador aqui também do programa Claramente. E ele escreveu aqui 8 capítulos que falam sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade e tantos outros assuntos que vão ajudar você a ter mais saúde emocional. E você pode ter esse guia de estudos na sua casa sem pagar nada. A Novo Tempo envia para a sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Tem várias formas de você pedir, nós temos o site novotempo.com/escola bíblica, tem a nossa central de atendimento que você pode ligar para o 12 21 27 30 30, mas eu acho que a forma mais fácil de pedir esse guia de estudos é pelo WhatsApp. Então, se você está com o seu celular, já guarda o número que eu vou te falar agora, que é o número do atendimento da Novo Tempo. O número é 12 9 8244 4449. Vou repetir, tá bom? Ou anota, ou tira uma foto da tela aí, tá aparecendo na sua tela. 12 9 8244 4449. Bem, você manda uma mensagem dizendo assim: eu quero o guia de estudos ou a revista Mente Feliz. E se você quer ser atendido pelo WhatsApp mesmo, fazer o seu cadastro aí pelo WhatsApp, é só você dizer assim: quero ser atendido aqui no WhatsApp. E aí alguém da nossa equipe vai responder a sua mensagem, vai te ajudar a fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa esse guia de estudos sem custo algum. É uma forma da gente ajudar você a ter uma melhor saúde emocional, o que vai contribuir para uma melhor saúde espiritual também, tá bom? Bem, nós vamos agora estudar o texto bíblico. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia em casa, você pode acessar uma Bíblia online também, mas se você está na sala, por exemplo, e a Bíblia está lá no seu quarto, dá uma corridinha lá bem rapidinho, tá bom? Para não perder nada. Pega a sua Bíblia para a gente estudar o texto bíblico com calma e descobrir o que o texto tem para nos dizer. Bem, você já pegou sua Bíblia? Então fecha os olhos e nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, entender como nós lidamos com a nossa vida espiritual para que recebamos de Ti toda a graça que o Senhor tem a nos dar, Senhor. Nós queremos receber essa graça, mas há atitudes corretas na nossa vida para que nós tenhamos acesso a ela. Senhor, nos ajuda a entender isso agora no texto bíblico. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 11, no versículo 22. Eu não sei se você conhece ou já leu esse texto alguma vez, mas esse texto, vez após vez, ele volta à minha mente, porque é um texto muito importante e que às vezes é desprezado por alguns cristãos por aí.
Romanos capítulo 11, versículo 22 diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Esse é um texto, no mínimo, curioso, não é? Porque, veja, às vezes a gente para pensar em Deus e a gente só considera a bondade de Deus, a gente só considera a graça de Deus, a gente só considera, parece que a gente imagina um Deus que é tão bondoso, tão complacente, que Ele não vai nos castigar, que Ele não vai nos punir, que Ele não vai nos corrigir. Nós vivemos num tempo que é mais ou menos assim, né? As pessoas agem de tal forma, alguns cristãos, não todos, logicamente, mas alguns cristãos agem de tal forma como se Deus tivesse a obrigação de aceitar a nossa vontade, tivesse a obrigação de se modelar aquilo que nós queremos. Uma vez eu li um livro de um teólogo chamado John MacArthur, e o título do livro é A Outra Face. Nesse livro, ele mostra passagens da vida de Jesus, nas quais Jesus foi duro, Jesus falou coisas duras, ele usou palavras firmes, ele confrontou as pessoas com seus pecados. E a intenção do livro é exatamente mostrar que Jesus não é aquela figura apática que muitas vezes nós vemos por aí, né? Eu não sei se você já viu uma imagem de Jesus, por exemplo, crucificado, é muito comum nos crucifixos, né? Um Jesus todo ferido, com a cabeça baixa, magricelo, uma imagem realmente deplorável de Cristo. E veja, Jesus realmente foi muito ferido na cruz, mas Ele não está mais na cruz. E Ele não esteve todo o tempo na cruz. Jesus, ele foi ferido em um momento específico da sua vida, mas Jesus é poderoso, glorioso, e ele só sofreu aqueles ferimentos na cruz porque ele quis. Eu queria deixar isso bem claro para você. Você precisa entender que Jesus, ele é poderoso e ele é Deus. Pastor, você está falando uma obviedade. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que você sabe, mas a minha pergunta é, você age como se Ele fosse Deus? Pastor, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Então deixa eu te explicar. Algumas pessoas sabem que Jesus é Deus, mas querem impor a sua vontade sobre Deus. Querem impor as suas ideias sobre Deus. E quando leem uma ideia de Deus na Bíblia, e essa ideia de Deus na Bíblia se confronta com a sua ideia, elas querem que a sua ideia prevaleça sobre a Bíblia. Você pode até saber que Deus é Deus, mas se você age assim como eu descrevi, você não está vivendo como se Deus fosse Deus. Aqui, em Romanos, no capítulo 11, versículo 22, o texto que nós acabamos de ler, Paulo diz assim, considerem a bondade e a severidade de Deus. Paulo não esconde que Deus é bondoso, 100% bondoso, mas também há um aspecto de severo em Deus. E quando é que nós enfrentamos a bondade e quando é que nós enfrentamos a severidade de Deus? Para a gente entender isso, eu quero entender o contexto no qual isso foi escrito. Então, leia comigo, volta para a Bíblia aí, nós vamos ler Romanos capítulo 11, agora a partir do versículo 23, tá bom? Você está com a sua Bíblia aí? Nós lemos Romanos 11, 22, agora vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. O que Paulo está dizendo aqui? Se você acompanhar o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que Paulo passa a maior parte da carta tentando explicar o que é a justificação pela fé. Paulo escreveu a carta aos Romanos
para cristãos que viviam em Roma. E esses cristãos, alguns eram judeus e alguns eram gentios. Você conhece essa nomenclatura, não é? O judeu, logicamente, era aquele que fazia parte do povo judaico, e o gentio eram os estrangeiros, aqueles que naturalmente não eram judeus. Existia em Roma, entre os cristãos romanos, nesse período que Paulo escreveu a sua carta, ainda uma disputa que existia no tempo de Cristo. Era a disputa das pessoas que diziam assim: para ser salvo, alguém tem que se converter ao judaísmo. Em outras palavras, diziam, apenas os judeus serão salvos. Então, Paulo, como um judeu, ele está tentando ensinar que no reino de Deus não é assim. A salvação não está ligada a uma etnia, a salvação está ligada a Cristo. Entre o povo judeu existia essa ideia de que, para que alguém fosse salvo, teria que se tornar um judeu. Porque, para os judeus, a árvore de onde se recebia a seiva da salvação era o povo judeu. Se você olhar alguns textos do Antigo Testamento, eles vão pensar que a videira que era a representação do local da salvação, era o povo judeu. E quando Jesus vem à Terra, ele corrige isso. Você está com a sua Bíblia aí? Não desmarca Romanos capítulo 11, mas vai comigo para João capítulo 15. Em João capítulo 15, Jesus está consertando um erro teológico que era muito comum na sua época. Em João capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que Jesus está fazendo aqui em João capítulo 15 é identificando quem é a videira na qual as pessoas devem estar ligadas, ou a qual as pessoas devem estar ligadas. Essa videira não era um povo judeu, não era uma etnia, a videira é ele é a videira verdadeira. E aí a gente começa a entender o que Paulo está dizendo aqui, porque Paulo usa uma figura de linguagem que vem da biologia, que vem do cultivo das plantas. Ele usa a figura de linguagem do enxerto. O que é o enxerto? O enxerto é quando você pega um galho, um ramo de uma planta e coloca esse ramo numa outra planta que não é a original daquele ramo. Eu tenho um amigo que é biólogo e ele cultiva muitas plantas no quintal da casa dele. Uma vez ele me mostrou um enxerto. Ele me mostrou como ele fez. Ele foi lá na árvore, ele fez uma ferida na árvore, assim, ele tirou um pedaço da casca da árvore, ele pegou um outro ramo de uma outra árvore e enxertou ali. Ele colocou naquele lugar que ele tinha tirado a casca, deu um jeito de prender lá com uma fita, com um cordão, deixou o enxerto lá e ele me dizia, dentro de algum tempo, esse ramo vai se tornar parte dessa árvore. O que Paulo está tentando ensinar aqui é que os judeus não poderiam, de jeito nenhum, dizer que apenas eles seriam salvos. Por quê? Porque nessa figura do enxerto, um gentil poderia ser enxertado em Cristo. Você entende isso? Paulo estava dizendo assim, olha, vocês judeus são o povo de Deus original. Deus estabeleceu os judeus lá no Antigo Testamento, a partir de Abraão, como aqueles que divulgariam a mensagem da esperança para todo mundo. Mas nós sabemos, ao longo da história, o povo judeu rejeitou a Cristo. Então, a partir da pregação de Paulo, você vê o evangelho sendo espalhado para os gentios também. E Paulo está tentando dizer aqui em Romanos capítulo 11 para os cristãos que estão em Roma, que essa divisão entre judeus e gentios não deve existir entre o povo cristão. A verdade, queridos, é que a salvação não tem etnia. Você não vai ser salvo porque você pertence a esse povo ou àquele povo. Você não vai ser salvo porque você pertence a esta igreja ou àquela igreja. A salvação está unicamente ligada a Jesus.
não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o local que você nasceu. Não tem nada a ver com a igreja a qual você pertence. Embora a igreja a qual você pertence possa lhe atrapalhar, sim, isso pode. Pode lhe atrapalhar no caminho da salvação, ensinando coisas erradas da Bíblia. Mas a sua salvação não está porque você pertence a uma igreja. A sua salvação está em Cristo. E Paulo está tentando ensinar isso. E nesse contexto, ele diz, considerem a bondade e a severidade de Deus. Por que ele fala isso? Ele explica, e aí eu volto com você para o versículo 22. Ele diz assim, a bondade, ele começa pela severidade, né? A severidade para aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Ou seja, o aspecto que você vai conhecer de Deus, a bondade ou a severidade, vai depender da escolha que você faz em relação a Deus. E aqui nesse texto bíblico nós já vemos uma demonstração clara de que não existe predestinação absoluta. Não existe aquela história que alguns creem por aí, de que Deus predeterminou alguém para ser salvo e predeterminou alguém para se perder. Porque aqui o texto é muito claro quando diz que nós nos encontraremos com a severidade de Deus se cairmos, mas nos encontraremos com a bondade de Deus se permanecermos. O texto diz assim, desde que permaneça. Ou seja, não é Deus quem escolhe se eu vou ser salvo ou se eu vou me perder. Eu escolho se eu ficarei nele ou se eu sairei dele. E a consequência dessa minha escolha é a salvação ou a perdição. A bondade e a severidade de Deus são duas características que estão nele. Você não pode escolher um Deus que é apenas bondoso, mas excluir a severidade. E você não pode caracterizar Deus apenas como severo e esquecer a sua bondade. Ambas características estão em Deus. Ele é perfeitamente bondoso e ele é perfeitamente severo. Eu não sei se para você falar de um Deus severo é uma coisa estranha. É que a gente vive num período da história em que as pessoas estão muito sensíveis, não é? As pessoas estão muito sensíveis a serem repreendidas, ninguém quer mais ouvir que está errado, as crianças não são mais repreendidas, os jovens não são mais confrontados com seus erros, parece que todo mundo virou uma pessoa de cristal e a gente não pode mais confrontar ninguém com o erro, e quando a gente ouve de um Deus severo, parece que a gente fica meio incomodado, não é? Mas está na Bíblia, amigos. Considere a bondade e a severidade de Deus. E quem é que vai decidir isso? É você. Você vai decidir a respeito da bondade e da severidade de Deus. E o que a gente aprende com essas coisas? Vejam, quando nós olhamos para Paulo dizendo que Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo, nós aprendemos algumas coisas muito importantes sobre o cristianismo. Primeira delas que eu quero listar para vocês. Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo, e isso não está contra a sua natureza. Eu quero ampliar esse conceito. Já falei para você, Deus é exatamente igual na sua bondade e na sua severidade. Vai depender de como nós nos comportamos diante dele. Paulo disse que se nós insistirmos no pecado, nós vamos encontrar com a severidade de Deus. E amigos, Deus é severo com o pecado sim, sabe por quê? Porque o pecado destrói os filhos de Deus. E infelizmente nós encontramos alguns cristãos hoje que condescendem com o pecado, ou que querem amenizar o pecado, querem colorir o pecado de tal forma que o pecado não seja tão grave quanto ele realmente é. Alguns dizem assim, não, Deus me entende. E quando a pessoa peca, ela diz assim, não, Deus me entende, Ele sabe da minha história, Ele sabe por que eu fiz isso, Deus entende por que eu sou assim, Deus entende por que eu faço determinada coisa. Eu vou te falar uma coisa muito séria.
com todo carinho, mas eu preciso te falar a verdade. Para Deus, o pecado não existe para ser entendido. Para Deus, o pecado existe para ser ou perdoado ou punido. Vou repetir. Escuta bem o que eu vou te dizer. Para Deus, o pecado não existe para ser entendido. O pecado existe para ser ou perdoado ou punido. Deus não é nosso servo, queridos. Deus não é alguém que está ali para nos agradar. Eu sempre gosto de dizer que Deus não é o avô do céu, Ele é o pai do céu. Por que eu digo isso? Geralmente os avós, eles estão ali para mimar os seus netos mesmos, né? Porque a responsabilidade de cuidar e educar é dos pais, não dos avós. Os avós já educaram os pais. Os avós estão lá para abraçar, para dar carinho, para fazer a criança sorrir, para mimar aquela criança. É o papel dos avós. Os pais educam, os pais disciplinam, não os avós. Os avós não têm essa responsabilidade. Quando eu digo que Deus não é o avô do céu, é o pai do céu, é porque Deus não está no céu para nos mimar. Você entende isso? Deus não está no céu para nos mimar. Deus está no céu para nos corrigir e nos salvar, se nós quisermos. Então, em Deus, nós encontramos perfeitamente a sua bondade e a sua severidade. Mas eu quero tirar uma segunda lição aqui para a gente. E a segunda lição é a seguinte: nós nos encontraremos com a bondade e com a severidade de Deus a depender das nossas escolhas. Lá em Deuteronômio capítulo 30, diz assim: escolhei hoje a quem servir. Moisés diz: eu coloco diante de vocês a morte e a vida, a bênção ou a maldição. Escolhei, pois, a vida. Na Bíblia inteira há essa doutrina do nosso livre-arbítrio, de escolher se nós queremos ou não queremos ficar com Deus. Mas aqui Deus deixa bem avisado: se nós escolhermos o pecado, nós nos encontraremos com a severidade de Deus. Se nós escolhermos o caminho da graça, nós nos encontraremos com a bondade de Deus. E não tem como ser diferente, tá? Se você escolher a graça de Deus, se você escolher abrir o seu coração para que Deus haja em você, transforme você, amigos, você vai se encontrar com a bondade de Deus, que vai fazer tudo de melhor na sua vida, vai salvar você. Mas se você decidir pelo lado mal, se você decidir pelo pecado, você vai se encontrar com a severidade de Deus. Pastor, o que é pecado? Amigos, está aqui na Bíblia. A transgressão da lei de Deus. Deus tem princípios para a sua sexualidade. Deus tem princípios para a sua saúde. Deus tem princípios para a sua alimentação. Deus tem princípios para os seus relacionamentos. Deus tem princípios para as suas finanças. Deus tem princípios para todas as áreas da sua vida. E a quebra desses princípios chama-se pecado. E aquele que escolhe o pecado, escolhe se encontrar com a severidade de Deus. Terceira lição que eu gostaria de deixar com você: Deus não muda seu caráter para se adaptar às nossas escolhas pecaminosas. Vou te dizer uma coisa: Deus já era Deus antes de você existir. E Deus continuará sendo Deus depois que você deixar de existir. Deus não adapta o seu caráter à nossa imperfeição. Deus não adapta os seus princípios às nossas preferências. O que Deus estabeleceu como sendo pecado, era pecado, é pecado e continuará sendo, independente do que você acha. Aliás, no reino de Deus, a minha opinião não tem valor nenhum. É isso mesmo que você ouviu. No reino de Deus, a minha opinião não tem valor nenhum.
É o que Deus diz, é o que Deus estabelece, é o que Deus manda, é o que Deus escreveu. E veja, Deus não muda o seu caráter para se adaptar ao nosso. Por isso que Paulo diz, lembre-se da bondade e da severidade de Deus. Porque uma das duas coisas será real na nossa vida, dependendo da nossa escolha. E a última lição que eu quero tirar desse texto. Precisamos escolher com quem nos encontraremos. Com o Cristo bondoso ou com o Cristo severo. É isso mesmo. Você vai decidir com quem você vai encontrar hoje e com quem você vai se encontrar no dia do juízo final, do acerto final. Você vai se encontrar com o Cristo bondoso ou com o Cristo severo? Ah, pastor, eu quero me encontrar com o Cristo bondoso. Então, Paulo está sendo muito claro quando ele diz, escolha a bondade, escolha a virtude, escolha a bênção de Deus. Porque se você escolher o pecado, é a severidade que você vai se encontrar. Paulo sabia muito bem disso, porque durante muito tempo Paulo foi um perseguidor dos cristãos. E como perseguidor dos cristãos, ele entende que se ele tivesse continuado naquele caminho, ele se encontraria com a severidade de Deus. Mas agora Paulo, enquanto escreve essas palavras aos romanos, ele já desfruta da bondade de Deus. E veja, quando eu falo da bondade de Deus, eu não estou falando de uma vida fácil, porque Paulo enfrentou muitos problemas. Mas a bondade de Deus, ela se manifesta especialmente em salvar pessoas como nós. E Paulo está dizendo para os romanos, olha, parem de querer classificar quem é bom, quem é mau, quem merece salvação, quem não merece salvação. Se preocupem com a vida particular de vocês. Se preocupem com as escolhas que vocês estão fazendo. Escolham hoje com quem vocês querem se encontrar. Com o Cristo bondoso ou com o Cristo severo? A severidade de Deus sempre é contra o pecado. Mas todas as vezes que nós nos agarramos ao pecado, nós vamos sofrer a mesma consequência que o pecado vai sofrer. Amigos, Deus não quer derramar sobre você a ira dele. Deus não quer derramar sobre você a sua severidade. Mas se você escolher isso, Deus vai respeitar a sua escolha. Deus quer derramar sobre você a sua bondade. A sua bondade revelada em graça, em amor, em salvação, em vida eterna. E a minha pergunta para você é, com quem você quer se encontrar? Com o Cristo bondoso ou com o Cristo severo? A escolha é sua. Você pode orar comigo? Senhor Deus, obrigado por essa advertência que está na Tua palavra. Nós queremos nos encontrar com o Cristo bondoso. Nós queremos nos encontrar com a bondade de Deus. Então nos ajuda, Senhor Deus, a fazermos as escolhas certas. E se alguém está me assistindo hoje e estava escolhendo o pecado até agora, converte esse coração em nome de Jesus. Que a bondade de Deus caia sobre todos nós, Pai. Nós não merecemos, mas pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.